Vamos nessa, dando continuidade a essa parte teórica das limitações constitucionais ao poder de tributar. Você viu que as espécies de limitações, né, são as imunidades e os princípios. Nas imunidades, o que ocorre é que o Estado não pode tributar. Você vai estudar comigo que a imunidade é uma hipótese de incidência, uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Ou seja, na imunidade não incide o respectivo tributo, não incide, no caso da imunidade recíproca, o imposto. Então veja que na imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Já os princípios constitucionais tributários, eles dão os contornos às competências tributárias. Você vai estudar aqui comigo princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade, princípio da liberdade de tráfego, princípio da capacidade contributiva, princípio do não confisco, princípio da progressividade, princípio da seletividade, princípio da não diferenciação tributária em relação a bens ou serviços. Então você vai estudar aqui diversos princípios e também estas imunidades. Vejamos o seguinte, veja que as limitações constitucionais, né, são constitucionais, as limitações constitucionais são constitucionais, ou seja, têm fundamento na Constituição e se resumem a imunidades e a princípios, né? A doutrina aí faz uma diferenciação entre limites e limitações. Essa distinção é teórica, um pouco abstrata, né? Pois atua, né, nesse campo teórico, não produz uma consequência grande na prática, né? Mas pode ser cobrada. Muitas coisas, vocês bem sabem, que são teóricas e não produzem consequência prática alguma, são cobradas em concursos públicos. E por isso você tem que saber. Porque eu sempre brinco com meus alunos e com minhas alunas, porque aqueles concursos, principalmente aqueles concursos que só tem prova objetiva, é concurso de marcar xizinho. Não mede inteligência de ninguém. Aquilo ali não mede inteligência de ninguém. Aquilo ali é marcar o X, né? É uma pessoa que é dedicada e disciplinada, que tem vontade de sentar sua bunda na cadeira e estudar. Basta saber ler e não ter preconceito com outras coisas. Quantas vezes eu já vi um aluno de direito, formado em direito, achando que sabe mais do que um que não é formado em direito. E eu dava a mesma prova para os dois, na brincadeira, e na maioria das vezes o aluno que não era formado em direito acertava mais questões. Porque o que basta é saber ler. Né? Muitas vezes o aluno, sou formado em direito, vai fazer o concurso, perde para um que não é formado em direito, claro, naqueles cargos que não são privativos de direito. Isso é muito importante. Pego muitos alunos aí preparados para concurso de auditor fiscal, que são muito mais preparados em tributário do que alunos da área jurídica, porque você tem que ter a disciplina, tem que ter a dedicação e não tem que ter preconceito. Se você senta e lê, meu amigo, um abraço. Direito tributário é tranquilo, difícil é você estudar engenharia. O resto é conversa mole. Vamos para frente. Então veja esse exemplo aí. Uma pessoa tem um filho que é educado desde pequeno, pautado em valores sociais e morais. O que se faz é estabelecer limites ao filho. Ao crescer, ele ganha certa autonomia, então serão necessárias certas limitações, como horário. Então, limitações são ordens proibitivas. Já os limites se referem à essência em relação aos valores, né? Então, os limites estão mais no campo moral, né? No campo da essência do valor. As limitações são ordens. Estou limitando essas limitações, estou limitando você ao poder de tributar. E é exatamente isso que se faz nos princípios e nas imunidades. Limitam o poder estatal de tributar. Veja aí que as limitações constitucionais têm natureza jurídica de garantia constitucional assegurada ao contribuinte para que ele não tenha, por exemplo, a cobrança de um tributo inesperadamente. Veja, isso aí é o princípio da não surpresa tributária, que é concretizado nos dias de hoje pela anterioridade anual e pela anterioridade nonagesimal. Na anterioridade anual, o que ocorre? Só poderá, em regra, cobrar
o tributo, né, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que foi criado ou aumentado aquele respectivo tributo. Na anterioridade nonagesimal é o prazo de 90 dias. Só poderá cobrar o tributo a partir de 90 dias após a sua instituição ou aumento. Claro que essa aí é a regra. Temos exceções? Temos. Vamos estudar no momento apropriado. E é importante que são garantias, né, constitucionais, a anterioridade anual e nonagesimal e, por exemplo, a imunidade recíproca, são garantias consideradas direitos e colocadas e enquadradas como garantias individuais do contribuinte. O que isso eu quero dizer? Você pode enquadrá-las no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Né? O Supremo já disse que a imunidade recíproca decorre do princípio federativo e já disse que a anterioridade anual e nonagesimal são cláusulas pétreas. Por quê? Porque decorre da cláusula do inciso 4º, parágrafo 4º, artigo 60 da Constituição, ou seja, está ali como direito e garantia individual do contribuinte. É uma garantia individual do contribuinte que não pode ser alterada por meio de emenda à Constituição, ou seja, não pode ser tendente a abolir por meio de emenda à Constituição. Vejamos, outra proteção constitucional é o princípio da legalidade. Claro, foi com o princípio da legalidade que surgiu o constitucionalismo. Foi no intuito de limitar o poder do governo, o poder estatal de tributar sem limites, que surgiu o constitucionalismo. Você viu aqui comigo naquelas origens, quando falamos da atividade financeira do Estado e da Magna Carta de 1215, um texto escrito, né, do constitucionalismo inglês, a chamada Carta de João Sem Terra, né, que limitou o poder estatal através do princípio da legalidade tributária, pois deveria ter a aprovação do parlamento para a criação de novo tributo. Veja que uma pessoa também não pode ser punida por um ato praticado em determinada época que passou posteriormente a ser previsto como crime. Isso aí no âmbito penal, né, é também a legalidade no âmbito penal. Tem-se aí também a garantia da imunidade recíproca, da imunidade dos templos e da imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos. Claro, aí como exemplos, né? Temos imunidade recíproca, temos a chamada imunidade dos templos de qualquer culto, vamos estudar ela, que é a imunidade religiosa. Temos a imunidade dos partidos políticos, inclusive suas fundações. Temos também a imunidade das entidades sindicais dos trabalhadores. Temos também a imunidade das entidades de assistência social e das entidades de educação sem fins lucrativos. Temos também a imunidade cultural ou de imprensa. Imunidade cultural ou de imprensa que afirma que não pode incidir impostos, não pode haver incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel para sua publicação. Temos também, como você bem viu, a imunidade musical, a nova imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha E do texto da Constituição da nossa Carta Suprema. Então, existem regras infraconstitucionais, né? Primeiro existe o poder de tributar, depois as limitações a esse poder, depois a lei complementar regulando as limitações e definindo as regras. Veja que isso aí está em conformidade com o que diz o artigo 140, artigo 40, inciso 2 da Constituição, que fala que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então perceba também, meu caro, que cabe à lei complementar, como você bem viu, dispor sobre conflitos de competência entre entes federativos, né, estabelecer normas gerais sobre legislação tributária e assim por diante. Exemplo, uma ONG, organização não governamental, caso faça retirada de participação nos lucros, perde a imunidade tributária, pois não é essa a sua finalidade. Claro, o artigo 14 do CTN, e você vai estudar aqui comigo, define o que é uma entidade sem fins lucrativos. E um dos incisos fala que
não pode ter participação, né, nos lucros, ou seja, não pode ter distribuição de lucros entre os sócios. Por quê? Porque a ONG, para ser considerada uma entidade de assistência social, tem que ser sem fins lucrativos, ok? Chama a sua atenção também que essas limitações constitucionais têm regras a serem seguidas, claro, nas hipóteses em que a Constituição afirma que tem que atender os requisitos estabelecidos em lei. Vou dar um exemplo. Temos o princípio da legalidade tributária, que diz que instituir ou majorar tributo apenas por lei. Porém, isso está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Porém, no artigo 153, parágrafo 1º, com fundamento na extrafiscalidade do Estado, se afirma que o Poder Executivo, atendidos os requisitos estabelecidos em lei, podem aumentar o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Em outras palavras, não é necessário lei para aumentar o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. O que quer dizer isso? Ali a Constituição fala atendidos os requisitos em lei, ou seja, pode o Poder Executivo, sem a aprovação do Parlamento, né, como uma mitigação, uma flexibilização, uma atenuação ao princípio da legalidade, aumentar o II, o IE, o IPI e o IOF. Todavia, contudo, porém, a própria Constituição fala atendidos os requisitos estabelecidos em lei. Se é atendidos os requisitos estabelecidos em lei, eu vou lhe chamar a atenção para um ponto. A lei do imposto de exportação fala que a alíquota do imposto de exportação ela pode variar entre 30% a 150%. O que isso quer dizer? Pode, lhe pergunto, o Poder Executivo aumentar a alíquota do imposto de exportação por uma resolução do CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, acima do limite de 150%? A resposta é negativa, porque a própria Constituição disse que quando o Poder Executivo aumenta a alíquota do imposto de exportação, tem que atender os requisitos estabelecidos em lei. E se a lei fala que a alíquota só pode variar entre 30% a 150%, o decreto, né, ou a resolução da Câmara de Comércio Exterior, que aumentar o imposto de exportação, está limitado aos patamares legais. Ou seja, não pode ultrapassar essa alíquota de 150%. Então perceba que os próprios princípios constitucionais tributários e as próprias imunidades tributárias, em algumas hipóteses, de acordo com a gramaticalidade, a literalidade do dispositivo, devem observar o que a lei dispõe. Né? Nesse caso aí, não pode uma resolução do CAMEX aumentar, colocar a alíquota do imposto de exportação acima de 150%. É importante dizer também que quando eu falo Poder Executivo, ali no artigo 153, parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que Poder Executivo ali não é apenas o presidente da República. No caso, a presidenta Dilma, a presidenta da República. Por quê? Porque está se falando em Poder Executivo e não em chefe do Poder Executivo. Por isso é possível uma resolução do CAMEX aumentar alíquotas do imposto de importação e de exportação. Até daqui a pouco.